E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, no livro de Salmos, capítulo 77. Bem, agora o principal. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a tua direção, compreensão necessária para aplicá-la, vivê-la e transmitir a outras pessoas, Senhor, se assim for a sua vontade. Bem, temos no capítulo 77, 20 versículos, diz assim o salmista, do versículo 1 em diante. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Quinto versículo do capítulo 77 do livro de Salmos nos diz: Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a tua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? 10º versículo do capítulo 77. Então, disse eu, isso é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos meus prodígios. Repetindo o capítulo 77, no versículo 12. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. 13º versículo nos diz: O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. 15º versículo nos diz: Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. 18º. O bombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. 19º. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. 20º versículo, último versículo do capítulo 77 nos diz: O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Bem, Salmo de Asaf, por meio deste cântico, nos diz o salmista acerca das grandes obras e a misericórdia de Deus. Bom é buscar, estar sempre na presença do Senhor, conhecer da sua palavra e buscar na lembrança a segurança nas promessas do Senhor. Quando o homem se encontra na condição da ausência do Senhor, da proximidade dele, é certo, é líquido e certo. Foi o homem que, por meio da sua atitude, se afastou. Interessante é que a autonomia que o livre-arbítrio dado por Deus nos coloca faz com que façamos escolhas. E quando essas escolhas acontecem, e dentre elas está o afastar-se do Senhor, o desespero é tão grande que cabe ao homem, na busca incessante da volta à proximidade, em primeiro lugar, questionar o porquê que Deus se afastou. Não é o Senhor que se afasta.
O Senhor sem mim, sem você, será sempre Deus. Eu e você sem Deus somos nada. Aqueles que têm a boa ventura de conhecê-lo sabem como é bom viver em meio ao mover de Deus exclusivamente do seu favor. Desejo que Deus continue a nos abençoar e nos proteger, nos dar a sua direção, porque, como diz o salmista, no 20º versículo, o teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Também diz o salmista no versículo 1, elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Que Deus continue a nos ouvir e nos dar a sua direção. Sucesso, que Deus nos abençoe.